marxista! Street Fighter 2 não só é um dos jogos mais importantes da franquia Street Fighter, como também é um dos mais revolucionários jogos de todos os tempos. Mas para ele ser lançado com essa qualidade, a franquia teve que passar por diversas alterações. O seu antecessor, o primeiro Street Fighter, conseguiu inovar em muitas coisas, porém pecou em outras, principalmente na jogabilidade. E o jogo também não foi muito aceito pelo público em geral, sendo considerado um fracasso. Tendo isso em mente, uma continuação seria improvável. Entretanto, quando Final Fight foi lançado, se tornando um sucesso, a Capcom, que é a empresa por trás do jogo, retomou a confiança nos jogos de luta. E empolgados com esse sucesso, o time de desenvolvimento do Final Fight decidiu dar uma nova chance para o Street Fighter. Eles tinham aprendido muito com o desenvolvimento do Final Fight. Jogabilidade, animação, uso de trilhas sonoras e vozes digitalizadas. E começaram a empregar tudo isso na fórmula do primeiro Street Fighter, que era um sistema de lutas 1 contra 1 separados em turnos e com uma grande variação de golpes. Unindo tudo isso surgiu Street Fighter 2. Obviamente Street Fighter 2 foi um sucesso, e para lucrar ainda mais com o jogo, a Capcom lançou várias versões do mesmo, o atualizando e colocando novidades, sendo uma delas Super Street Fighter 2 Turbo, e é sobre ele que iremos falar nesse vídeo. Agora falando um pouco mais sobre a gameplay, enquanto no primeiro jogo a gente só tinha o Ryu e o Ken como personagens selecionáveis e eles não tinham tanta diferença assim nos seus golpes, o segundo jogo implementou 6 novos personagens com estilos de lutas diferentes, deixando o jogo assim bem mais dinâmico e divertido. E na questão da mecânica, você tinha o joystick com 8 direções diferentes, sendo pular, agachar, mover para esquerda e direita e também bloquear os ataques. E também tinha os 6 botões de ataques que seriam 3 para socos e 3 para chutes, assim determinando 3 níveis de forças para cada golpe, tendo os golpes fracos, sendo os mais rápidos, porém que tira menos vida, os golpes médios, sendo um pouco mais devagar, porém tirando a quantidade maior de vida, e os golpes fortes, que tiram bastante vida, porém eles são bem mais lentos, deixando brecha para poder o adversário contra-atacar. E também teve a implementação de um recurso novo, que era a possibilidade de você agarrar e arremessar o seu adversário, e com isso o objetivo do player era esgotar a vitalidade do seu adversário antes que o tempo acabasse no número limitado de rounds, que variava de 2 a 3. E posteriormente, com a chegada do Super Street Fighter 2 Turbo, eles implementaram a nova mecânica, que eram os especiais secretos, que para realizar era necessário uma combinação específica de comandos. Bom, o jogo se passa em um torneio chamado World Warriors, os Guerreiros do Mundo, e por isso, vários lutadores de várias partes do mundo vão para esse torneio, cada um com uma motivação diferente. O japonês Ryu, protagonista do jogo, entra no torneio para testar suas forças. Já o seu amigo e rival Ken, o protagonista do jogo, entra no torneio para lutar com Ryu e para tentar se consagrar como o lutador mais forte. Outros 6 lutadores também vão para esse torneio, cada um com uma motivação diferente. O lutador de sumo japonês Honda quer mostrar a força do sumo ao mundo todo. Já na Índia, o lutador Dalsin, que vive em um lugar de extrema pobreza, onde várias crianças passam fome, queria vencer o torneio para conseguir dinheiro suficiente para ajudar o local onde mora. Já o gigante Zangief foi escolhido pelo presidente da União Soviética para representá-la, pouco antes da União Soviética se tornar a Rússia que conhecemos hoje em dia. O Blanka é um dos personagens mais polêmicos do jogo todo, tendo uma aparência monstruosa e se comportando como uma besta. Causou muita polêmica aqui no Brasil, já que o personagem é brasileiro. Além disso, ele tem uma das histórias mais confusas da franquia, tendo várias alterações durante os anos para justificar sua aparência. Os 2 últimos personagens têm motivações mais específicas para entrarem no torneio. O militar Gaio quer vingança ao patrocinador do torneio, o Bison, que é líder de uma organização secreta e havia matado seu melhor amigo. Já a lutadora chinesa Chun-Li também vai ao torneio por vingança a Bison, que ele havia assassinado seu pai. No fim, Bison acaba sendo morto por um guerreiro misterioso chamado Akuma. No fim, todos os outros guerreiros acabassem satisfeitos com o resultado final. Dalsin consegue o dinheiro para sua aldeia. Blanka encontra seus pais, Gaio e Chun-Li completam suas vinganças. Zangief representa bem a União Soviética, vencendo vários participantes. Honda consegue honrar o sumo e Ryu e Ken têm a luta que tanto queriam, assim acabando o jogo.
Não podemos esquecer os golpes especiais. Todos os personagens possuem golpes especiais. Eles até falam o nome dos ataques durante as partidas, mas como a qualidade das vozes é baixa, os brasileiros acabaram criando apelidos, como por exemplo, o Spin Play Drive do Zangief e Batalha de Pilão, e o Flash Kick do Capitão Guilherme era chamado de Facão e Gilete. Um dos golpes que mais sofreu foi o Tatsumaki Senpuyaku de Ryu e Ken, que acabou virando o Ataque das Corujas ou simplesmente Tek Tek to Yugi. Durante o desenvolvimento do Street Fighter 2, em que a Chun-Li fez sua primeira aparição, um dos criadores do jogo, Yoshiki Okamoto, queria que a barra de saúde da bela personagem fosse mais curta em relação aos outros personagens. O argumento dele é que mulheres são mais fracas. Infelizmente, a ideia foi descartada pelo demais design, totalmente descabível, cara, vive na eternidade. Diante de muitos sucessos, Street Fighter 2 é ainda considerado um dos melhores jogos já feitos e o jogo de luta mais importante e influente da história. Seu lançamento é visto como um momento revolucionário do seu gênero, acreditado por popularizar o gênero de luta durante a década de 90 e inspirar outros produtores a criar suas próprias séries de luta. Ele provocou um renascimento para a indústria de videogames arcade e impactou os videogames competitivos e a cultura popular mais ampla, com filmes e músicas, spin-offs, e foi extremamente importante para o estereótipo de jogo de luta que é conhecido hoje em dia. Tanto que Street Fighter foi a principal influência da figura feminina em jogos de luta. A parte da principal representação feminina sendo a Chun-Li, era inegável a partir daí os próximos jogos não terem ao menos uma figura feminina.